Olá, como vai você? Seja muito bem-vindo ao nosso Minuto de Reflexão. Hoje eu tive um diálogo muito interessante com uma pessoa. Às vezes, quando nós conversamos com pessoas que têm focos diferentes ou ideias diferentes das nossas, nós crescemos. Às vezes não. Às vezes a conversa vira uma mera discussão. E no meio da conversa, ele disse para mim que a Igreja Católica, nós falávamos sobre religião e ele era católico, deveria ser mais inclusiva. Quando eu falo a palavra inclusiva, eu acredito que você sabe sobre o que eu estou falando, não é verdade? Eu não posso entrar mais a fundo, senão o próprio YouTube vai derrubar o meu canal, apesar de ser um canal muito pequeno, porque eu falo apenas para amigos. Mas você sabe o que significa igreja inclusiva. E eu disse para ele o seguinte: olha, tem um elemento aí que você não pensou. Raciocina comigo. Por que as pessoas vão à igreja? Eu sei que muitos vão à igreja católica ou evangélica para buscar a Deus. Isso é verdade. Mas a maioria das pessoas não faz isso. As pessoas vão à igreja para buscar respostas e um padrão de vida moral mais elevada do que aquelas que eles têm. Quando eu digo moral, eu estou dizendo a moral no sentido amplo, né? Por exemplo, se uma pessoa muito violenta, muito briguenta, ela vai lá na missa aos domingos, por quê? Porque ela quer se tornar uma pessoa melhor. Ela quer que o padre fale para ela uma palavra que a torne menos violenta, que a faça ver a vida de um foco diferente. Quando a pessoa tem uma vida muito promíscua, talvez ela vá lá à igreja para que o pastor ajude ela a sair dessa promiscuidade e se tornar um ser humano melhor. Enfim, todos nós, evangélicos, católicos, não importa, nós buscamos uma igreja para que aquela igreja nos ajude a nos tornarmos pessoas melhor do que aquilo que nós julgamos que nós somos. Então, se você vai lá na igreja, o padre ou o pastor começa a pregar uma mensagem de cunho homossexual ou de uma certa terceira via ou uma certa forma diferente de viver a sua vida sexual, você pensa assim: eu não quero ouvir isso aqui, não nesse lugar. Se você vai em uma boate, você espera que esteja lá um pastor pregando o evangelho? Não. Se você vai a uma boate, você está à procura de bebedeira e de orgia. Essa é a verdade. Mas se você vai numa igreja, você está à procura de um padrão de moral mais elevado do que aquele que você tem. Correto? Se as igrejas aderirem a essa terceira via, esse pensamento progressista, a igreja vai morrer. Vai morrer espiritualmente, isso é fato, porque essas coisas contrariam a Bíblia. Eu nem preciso gastar palavras aqui no canal para dizer a você isso. Mas vai morrer como instituição social, porque as pessoas procuram a igreja exatamente por causa desse elemento de santidade que ela tem. É como você ir ao médico e perguntar ao médico se você tem uma cerveja para servir e os dois tomarem ali. O médico vai te dizer: meu amigo, você é louco, você está fora do seu propósito. Eu sou um médico. E se você está procurando bebida, aparentemente você deve estar se sentindo muito bem, está sadio. Então, na verdade, as igrejas estão caindo nessa armadilha de inclusão social. Elas estão caindo numa armadilha que vai matá-las. E não são só as igrejas católicas que estão caindo nessa armadilha. Algumas igrejas evangélicas também estão caindo nessa armadilha. E essa armadilha vai matar a igreja. Eu tenho ouvido aí católicos progressistas, não católicos exatamente, padres progressistas, dizendo que a igreja tem que mudar. Até mesmo o próprio Papa com a pauta progressista. Eu falo para você que é católico que me ouve, que eu sei que existem católicos que acompanham esse canal. Isso vai matar o catolicismo, porque a essência da igreja é oferecer um padrão moral. O ser humano, ele é na sua essência um ser moral. Não adianta negar isso. Se você ir lá na favela, um traficante, um cara barra pesada que já matou 10, 20 pessoas, ele tem um padrão moral.
diferente do seu, diferente do meu, mas ele tem um padrão moral. Você pode observar que esses chefes de quadrilhas, eles prezam muito pai e mãe. Você já percebeu isso? Se você fizer algum bem para o pai ou para a mãe dele, você tem tudo com esse traficante. Eles prezam, eles honram o pai e a mãe, que é um mandamento bíblico. Vai entender uma coisa dessa, meu querido? Mas qualquer pessoa tem um padrão moral, elevado, corroído ou não. A moralidade é intrínseca do ser humano e nós temos aí um esforço midiático para destruir a moral humana. Ora, se você destrói a moral humana, você destrói o ser humano. Por que você acha que Deus deu os 10 mandamentos para Moisés? Porque ele desejava construir em Israel um padrão moral de acordo com o seu padrão, com o padrão divino. Porque uma nação sem padrão moral não será uma nação. Ela simplesmente deixa de existir como uma nação. Tem coisas que elas não fazem parte, elas não são acessórios, elas são intrínsecas. Amém? Você é um ser moral. Isso é intrínseco à sua pessoa. E talvez você tenha sofrido e não está feliz porque você tem desrespeitado a sua própria consciência. Ruim ou boa é ela que você tem. E você às vezes trai os seus princípios. E isso faz com que você se sinta mal. E você procura na palavra de Deus o quê? Se tornar uma pessoa melhor. Tá bom? Pense nisso. Fique bem e fique com Deus.